Boa tarde, turma. E aí? Tudo beleza? Como é que vocês estão se sentindo? Alguma novidade? Júlia, tudo bom? Júlia, se não me engano, teve uma nota excelente nos trabalhos, né? Eu estava vendo lá, acho que foi uma das únicas pessoas que eu me vi obrigado a atribuir nota 10, né? Mas merecida, merecida. Que em se tratando de uma atividade assim nas áreas de humanas e em redação, é muito complexo você ter uma nota exata, né, tal qual você pode obter numa disciplina de nada, Julia, tal qual você pode conseguir, por exemplo, numa prova de matemática, né? Porque a principal observação que eu fiz ali nos trabalhos é a parte de sintaxe, né? É a parte que trata da organização do teu texto, assim, né? O conteúdo também, obviamente, né? A, digamos assim, a consistência do conteúdo, mas a sintaxe é muito importante, né? Eu vi que na média tá legal, assim, tá bom, sabe? Os trabalhos para esse, digamos assim, esse conteúdo, né? Que é um conteúdo complexo. Popper, né? Um texto muito hermético, né? Mas já dá para ter uma ideia, assim, né? Basicamente, vocês conseguiram, eu acho, ter uma ideia. O John Locke também, né? John Locke até eu acho que é mais simples, né? Ele escreve de uma maneira mais fácil de entender, né? Embora seja meio rebuscada e tal, né? Mas foi um trabalho assim só para vocês visualizarem, assim, mentalizarem mais ou menos como que é o pensamento, né? Como que é a filosofia do John Locke, que é matéria do vestibular. Então, falando sobre isso, né? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse texto do Bergson, tá? Que é a atividade do terceiro trimestre, do segundo trimestre. Eu vou falar sobre isso assim de uma maneira bem genérica, tá? Mas uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é essa ideia de vocês irem, como que eu posso dizer, pegando o texto, esquadrinhando o texto, assim, tá? Uma atitude, né, de compreensão da lógica interna do texto. Dá para fazer isso pensando criticamente em relação a ele, mas é bom também ter uma atitude um pouco, digamos assim, passiva no começo, tá? Passivo que eu quero dizer é no sentido de ouvir, né? Paciente, assim, de ter paciência de ouvir o texto está propondo. Isso aí é uma coisa que vale para qualquer trabalho que vocês fizerem, em qualquer área, desde história, língua portuguesa, filosofia, geografia. Se vocês estudarem matemática em um ponto de vista histórico ou teórico, também é válido, né? Ter um pouco no começo essa atitude de ouvir o texto, né? Ouvir pacientemente o que o texto está dizendo e tentar compreender, né, o que ele está propondo. Eventualmente, você encontra um texto que você pode discordar muito dele, né? Você pode achar ele equivocado, tá? Mas a primeira recomendação é que você tente encontrar o meios de defender o texto, sabe? De pensar assim, mas o que esse autor está defendendo aqui faz sentido em relação a tal lógica, em relação a tal argumento, né? Se eu admitir tal coisa que ele está propondo, então, como consequência, eu tenho que aceitar
o resultado que ele chegou, né, com aquela proposição. É um pouco isso, assim, sabe, de começo, né? Mas outro detalhe que dá para se pensar, assim, genericamente, sobre esse texto, né, até quero pegar aqui para mostrar para vocês, que dá para a gente pensar. Eu estou com a tela do terceiro A aqui, né? Mas vale para qualquer uma das minhas 4 turmas, tá? Deixa eu pegar aqui, onde é que está? Aqui, né? Atividades avaliativas Bergson. Isso aqui já refere-se, então, ao segundo trimestre, né? Vamos lá, ver atividade aqui. Uma coisa, assim, que é possível imediatamente a gente detectar é essa ideia de evolução, né? Tá? Bom, o nome do livro é A Evolução Criadora, tá? Então, evidentemente, você já pode começar a se perguntar, né? Que tipo de evolução ele está se referindo? E se você considerar que ele escreve isso ali no começo do século XX, né? No comecinho, acho que na primeira década do século XX é quando o Bergson escreveu esse livro, você pode pensar um pouco sobre Darwin, né? Você pode pensar que a evolução, né, tenha talvez algum eco, né? Porque o Darwin está ali, o que duas décadas antes, né, desse livro do Bergson. Então, e o Bergson é um cara atento a isso, né? Ele é atento ao seu período de vida, à sua época, né? E existia e esse debate em torno do Darwin foi muito intenso, né? Porque ele fala sobre ele dá uma perspectiva acerca da espécie humana, né? Que é científica, né, que é então a partir de uma teoria científica, né, que está conectada a nosso primeiro conteúdo, que é a filosofia da ciência, né, e o Darwin vai dar uma explicação sobre como a gente chegou a ser o que a gente é, né, dessa perspectiva, tá? Como a gente chegou a ser essa espécie, né, esse modo de vida que nós temos, né, ele faz isso a partir de uma tese, né, de uma teoria cientificamente elaborada, né? Então, falando diretamente do Bergson, aqui vocês estão vendo, né, pessoal? Eu estou mostrando o PDF do livro do Bergson aqui, está aparecendo para vocês, né? Essa é a capa, é uma das edições. Eu tenho uma outra edição que é bem legal também. Depois eu quero mostrar para vocês, tá? Que é esse verdinho aqui, tá? Bom, acho que não estou mostrando a tela, né? Então não vai aparecer, mas depois eu mostro para vocês. Tem uma edição nova que é da Unesp desse livro, tá? A, a Evolução Criadora do Bergson. Mas essa tradução aqui é boa. Ela é feita pelo, olha aqui, ó, tradução, cadê? Bento Prado Neto. O Bento Prado Neto é um dos maiores filósofos que o Brasil já teve. Ele morreu, acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, não me lembro bem, talvez mais, acho que uns 10 anos atrás, mas ele foi um dos fundadores lá da Faculdade de Filosofia da USP, depois da Universidade Federal de São Carlos, na Unicamp também, eu acho que ele teve alguma influência, né? Ele que traduziu, tá? Eu fui aluno do filho dele, o Bento Prado Bisneto, né? Fui aluno dele. Esse pessoal costuma ir colocando o nome do pai, filho, neto, bisneto, né? Mas vamos lá. Então aqui, olha só, esse texto, eu vou começar tratando aqui da introdução, né? Eu acho que eu não irei muito além
eu quero fazer um Meet bem breve aqui hoje com vocês, tá? Eu irei muito além de alguns parágrafos da introdução que eu quero ler para vocês, tá? Eu quero ver se eu leio um parágrafo inteiro e comento, mas talvez eu faça, de repente eu leio um pedaço e comento, né? Então, olha só, a história da evolução da vida, por incompleta que ainda esteja, já nos deixa entrever como a inteligência se constituiu por um progresso ininterrupto ao longo de uma linha que, através da série dos vertebrados, se eleva até o homem. Ela nos mostra, na faculdade de compreender, um anexo da faculdade de agir, uma adaptação cada vez mais precisa, cada vez mais complexa e flexível da consciência dos seres vivos às condições de existência que lhes são impostas. Disso deveria resultar a consequência de que nossa inteligência, no sentido estrito da palavra, está destinada a assegurar a inserção perfeita de nosso corpo em seu meio, a representar-se as relações entre as coisas exteriores, enfim, a pensar a matéria. Tal será, de fato, uma das conclusões do presente ensaio. Veremos que a inteligência humana se sente em casa enquanto for deixada entre os objetos inertes, mais especialmente entre os sólidos, nos quais nossa ação encontra seu ponto de apoio e nossa indústria seus instrumentos de trabalho. Veremos que nossos conceitos foram formados à imagem dos sólidos, que nossa lógica é, sobretudo, a lógica dos sólidos, e que, por isso mesmo, nossa inteligência triunfa na geometria, na qual se revela o parentesco do pensamento lógico com a matéria inerte, e na qual basta a inteligência seguir seu movimento natural, após o mais leve contato possível com a experiência, para ir de descoberta em descoberta, com a certeza de que a experiência segue logo atrás dela e lhe dará invariavelmente razão. Barbaridade, hein, gente? Olha isso, que parágrafo, né? Que parágrafo, quanta coisa sendo dita aqui, né? Eu acho isso aqui impressionante. É muita coisa, né? Que ele consegue articular, né? Num parágrafo. Assim, não é exatamente um parágrafo curto, mas também não é um grande parágrafo, né? Tão extenso para ele conseguir, já na introdução, já no primeiro parágrafo, abordar tanta coisa, né? E dizer tanta coisa. O que é que a gente compreende disso aqui? Se nós estivéssemos ali escrevendo o nosso trabalho, né, que vocês escreverão, o que a gente poderia dizer de uma compreensão, assim, sem consultar nada externo, né, sem se preocupar com interpretações que outras pessoas façam, né, desse texto, aquilo que nós mesmos poderíamos compreender, digamos assim, né? Olha, ele já inicia aqui a história da evolução da vida. Isso aqui é muito, muito amplo, né? A história da evolução da vida é a própria história completa da vida, né? Porque a vida é sempre uma evolução, ou pelo menos está subentendido aqui isso, né? Está subentendida essa dinâmica, né? Não está aqui colocada a vida como uma coisa, evidentemente, uma coisa pronta e acabada, né? Até mesmo aqui, quando eu falo em história, eu já estou pensando nisso, né? Como uma coisa que se desenrola.
uma coisa que acontece de forma dinâmica, né? Mas ele fala assim, essa história, mesmo incompleta, evidentemente incompleta, né? Porque nunca teremos uma história completa da evolução da vida, né? Mas ela já nos deixa entrever como a inteligência se constituiu, ou seja, como a inteligência se criou, se estabeleceu, né? Num progresso ligado, né? Com uma linha com todas as espécies, tá? De seres vivos, até alcançar o seu suposto ápice no ser humano. Né? Já estou falando aqui ó, a palavra suposta, suposto, aqui não tem isso, né? O Bergson não tem essa, não coloca isso em dúvida, né? Ele diz a linha da inteligência começa nos invertebrados mais simples e vai alcançar o seu ponto mais elevado no homem, no ser humano, né? Então é uma afirmação, ele está dizendo, né? O ser humano é o ser onde a inteligência encontra seu ápice. Nós vimos no trimestre passado aquela discussão sobre o transhumanismo, né? Que eu passei o vídeo para vocês lá, né? Do Alexei, do professor Alexei, né? Ali no vídeo sobre transhumanismo existe uma reflexão sobre essa afirmação assim tão certa, né, de que o ser humano é o ser mais inteligente, né, que os outros seres não teriam percepção ou não teriam a inteligência, né, em alguma medida, tá? É um debate que pode ser feito ali a partir daquela perspectiva, né? Mas aqui não, aqui o Bergson está dizendo assim, de maneira bastante efetiva, né, que o ser humano seria o ápice da inteligência, né? E que essa linha ela começa lá nos vertebrados, né, mas que chega até o homem. E olha só, continuando então essa explicação, né, a faculdade de compreender é um anexo da faculdade de agir, tá? Isso aqui é curioso, né, porque ele parece estar lidando com essa perspectiva, digamos assim. Só um minutinho, gente. Tá muito barulhento aqui minha casa. Eu não quero que esse barulho da rua entre para incomodar vocês aí. Mas vamos lá. Quando o Bergson fala assim, deixa eu autorizar aqui. Opa. A faculdade de compreender é um anexo. Fecha totalmente a janela ali, por favor, Frica. Por causa do barulho. Valeu. A faculdade de compreender é um anexo da faculdade de agir. Isso aqui já, de certa forma, coloca assim, ó, coloca a compreensão, a inteligência, quase como uma coisa abstrata, tá? Como uma coisa não concreta, não material, de certa forma. Por quê? Não que o Bergson está concordando com isso, né? Ele tá, inclusive, parece que contrariando isso. Porque quando você fala assim que agir é algo, é uma coisa concreta, né? Ação, vamos para a ação. A gente até fala isso no senso comum, né? Chega de conversa, vamos agir, né? Como se a conversa fosse uma coisa que não fosse uma ação, né? Aqui o Bergson já está, de certa forma, inserido nesse debate aí que é histórico, tradicional na filosofia, né, que separa o pensamento da matéria desde o Platão, né,
né, que até isso tem a ver com a religiosidade, né, que faz essa separação, mas isso está na filosofia, isso está na metafísica também, né? Aqui o Bergson está dizendo assim, ó, a faculdade de compreender é um anexo da faculdade de agir. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Assim, vamos pensar um tubarão, tá? Um tubarão ele tem certas faculdades, né? Um tubarão branco, aquele gigantão lá que tem no filme, né? Ele tem certas faculdades para ele viver, para ele agir no oceano do modo como ele vive, como ele age, tá? Como é que um animal como o tubarão passou a ser dominado por um animal como o ser humano, que é um ser bem menor, né? Fisicamente mais fraco. Perceberam? Percebe onde nós vamos chegar? Como é que o ser humano domina o destino do tubarão no planeta? Porque um tubarão consegue matar facilmente qualquer homem. O homem mais forte do planeta seria uma presa fácil, né, para um tubarão branco. No entanto, o destino do tubarão está nas mãos do ser humano. Por quê? Porque, embora o tubarão tenha sua força física, suas faculdades de agir desenvolvidas nesse aspecto, o ser humano tem uma outra faculdade que se soma, né? Ou entre as suas faculdades de agir está a de compreender. Né? Então, quem compreende algo consegue dominar esse algo, tá? Consegue agir, né? E o Bergson está dizendo que a faculdade de compreensão, né, ela é quase como uma espécie de um produto da evolução da espécie. Né? Se o tubarão ele foi evoluindo, a espécie do tubarão foi evoluindo para ele ser cada vez mais forte dentro do mar, né? Cada vez mais rápido, né? O seu corpo evoluiu para ele se tornar um predador ali. Ele seria talvez um dos maiores predadores aquáticos, né? O ser humano foi evoluindo suas capacidades de agir de outras formas, em outros quesitos, digamos assim. Né? Essa faculdade de compreensão equivaleria à mandíbula do tubarão. Tá? O tubarão evoluiu uma barbatana. Aquela barbatana tem uma função. Tá? Ela tem uma função para que ele consiga ser o mais veloz, o mais preciso e o mais fatal, né, no ataque para capturar sua presa. Né? Isso foram milhares, milhões de anos de uma evolução daquele equipamento físico do tubarão. Né? O que o Bergson está dizendo é que a compreensão ou a inteligência humana que leva o ser humano a ser a espécie dominante no planeta, ela é como se fosse a barbatana do tubarão ou a mandíbula do tubarão. Né? Sei lá, qualquer exemplo que vocês quiserem. Uma cobra. Uma cobra não é um animal tão forte, né? Mas então ela desenvolveu o veneno, tá? E aí ela morde e mata a presa porque ela desenvolveu um mecanismo, né? Né, esse veneno que ela injeta, né? Como se fosse um artefato, uma artimanha para ela conseguir, né, superar a sua presa, né? No caso do ser humano, o Bergson está dizendo que a faculdade de compreender. Olha, eu estou vendo o Aminadab, é um aluno do primeiro ano. Bem-vindo, Aminadab, meu querido Aminadab. Gosto muito de você. É um ótimo aluno, gente. Acho legal essas coisas do Google Meet aqui que eu publiquei nos murais de todas as turmas, né? Então, quem quiser do primeiro ano vir aqui, mas isso é matéria do terceiro ano, tá, Aminadab? Não é ainda a nossa matéria, de nada, querido, mas fique à vontade se você quiser continuar assistindo, tá?
é matéria que eu estou ensinando para o terceiro ano. Para vocês, o assunto vai ser depois mitologia indígena e mitologia africana, né? Que eu vou passar para vocês, que é essa coisa da origem do pensamento, né? Como que o pensamento se distingue, o pensamento filosófico se distingue da mitologia. Mas vamos voltar aqui que eu não quero me alongar muito, eu quero explicar esse parágrafo aqui até o final, tá? O final dessa aula vai ser esse parágrafo, então eu não vou me alongar muito. Depois vou deixar, tá gravado isso, também vai para o vídeo vai para as salas, tá? Vamos lá. Então é uma adaptação, né? Cada vez mais complexa e flexível da consciência dos seres vivos às condições de existência que lhes são impostas. Olha que coisa engraçada, né? O tubarão dentro do mar, ele consegue desenvolver a percepção de, sei lá, uma gota de sangue, ele consegue perceber a quilômetros de distância, né? Não sei se chega a quilômetros, mas enfim, vai lá, sei lá, centenas de metros, acho que é quilômetros, mas eu não tenho a informação agora exata, né, sobre isso. Mas existe isso existem pesquisas de biologia, né, científicas sobre isso, mostrando que o tubarão consegue perceber o cheiro do sangue a uma distância muito grande, tá? Ora, ele vive dentro da água, tá? Ele vive dentro da água e viver dentro da água é viver num ambiente com certas condições, né? Sei lá, um urso polar, né? Esses dias eu vi um documentário sobre isso. Ah, uma ursa que tinha, ela deu luz a uns filhotes, né? Ela deu cria, acho que dois filhotinhos, e ela estava super magra, e ela tem que procurar alimento lá no Polo Norte. Então ela sai para caçar, e ela passou dias sem conseguir comida, né? E ela tinha que alimentar os filhotes e tal. E aí ela então vive de acordo com as condições do ambiente. Ela tem que se adaptar ao ambiente em que ela vive. Muito frio, né? Então ela tem que desenvolver certas faculdades para caçar, para conseguir comida, para conseguir sobreviver, para conseguir se aquecer. O ser humano também é assim, né? O ser humano também tem que se adaptar e ele se adapta utilizando uma faculdade que podemos dizer com um certo grau de certeza, é a mais potente faculdade que existe aqui no planeta Terra, né? Porque é uma faculdade que é a inteligência, que é a compreensão, faz da espécie humana um ser que não é tão forte fisicamente, né, em comparação com os outros animais, né? Ele ser um animal dominante, ele domina o planeta. Claro, a gente pode até fazer uma discussão sobre esse domínio, né? Se não está destruindo o planeta, eu acho que está. Eu acho que está sendo um domínio muito predatório, né? Do ponto de vista ecológico, né? Mas é um domínio inegável, né? Inegavelmente o ser humano ele vive em todos os recantos do planeta. Não tem nenhum lugar do planeta que não tenha um ser humano. Pode ser o local mais frio ou o local mais quente, né? Tem sempre um ser humano ali nas redondezas, de certa forma, dominando aquele ambiente através do quê? Da inteligência, né? Eu gosto de me lembrar daquele livro do neuropsicólogo americano Steven Pinker. Ele costuma dizer o seguinte: o cérebro humano é muito grande em comparação, em proporção com os outros cérebros dos animais na natureza, né? Ele fala assim que se a proporção do cérebro humano tivesse sido respeitada a tendência natural, o ser humano teria que ter 3 metros de altura, o corpo, e pesar 500 quilos, né? Porque o nosso cérebro é muito grande em relação ao nosso corpo. Tá? Podem pegar cérebros de outros animais, eles são em proporção muito menores. Tá? Isso talvez tenha a ver com o desenvolvimento da inteligência. Né? Um cérebro maior realiza mais conexões, tá? Consegue ter mais visão, mais inteligência, mais perspectiva de futuro, consegue dominar o meio ambiente. Né? Mas isso porque ele desenvolve essa
essa força mental de acordo com as condições que o meio ambiente impõe, né? Um urso consegue ficar dormindo, sei lá, 3 meses, né? É uma capacidade que ele desenvolveu, é uma faculdade que ele desenvolveu para sobreviver. O ser humano focou, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento, a sua evolução na faculdade da inteligência, tá? Ó, aqui continuando, o Bergson diz: nossa inteligência está destinada a assegurar a inserção perfeita de nosso corpo em seu meio, tá? Né? A representar-se relações entre coisas exteriores, enfim, a pensar a matéria. Nossa inteligência serve para nos fazer, sei lá, né? Eu tô atravessando a rua, daí eu vejo um carro vindo, né? Eu vou parar e deixar o carro passar porque o risco dele me atropelar é grande. Se eu não estiver atento, se eu não tiver foco, né? Muitas pessoas são atropeladas por isso, por falta por distração, por falta de foco, né? Ali de atenção, digamos assim, né? E a inteligência delas pode estar focada em outra coisa, né? Então isso é um fator que seria como uma espécie de faculdade de proteção para o ser humano no mundo material, né? Então essa seria uma das conclusões desse ensaio, diz o Bergson, né? Daí continuando ele fala assim, ó, veremos que a inteligência humana se sente em casa enquanto for deixada entre objetos inertes. Isso aqui a coisa já começa a complicar um pouco, né? Porque o Bergson está dizendo que a inteligência humana, a lógica, ela é muito capacitada para pensar coisas não dinâmicas, por assim dizer, né? Ou coisas sólidas, né? É como se ele estivesse dizendo que a inteligência humana não consegue se transformar ela própria num objeto, né? Num objeto que possa ser compreendido, né? Digamos assim, como também se compreende um objeto sólido sobre o qual a inteligência se aplica, né? Isso aqui nós já falamos um pouquinho quando falamos sobre Popper, né? Nesse assunto, que é a inteligência, ela é como se fosse um telescópio, né? Eu não consigo ver, sei lá, um astro que pode representar um risco para o planeta se não tiver um telescópio. Então a inteligência produz um telescópio e ele consegue ver esse astro. O astro é como se fosse um objeto sólido, né? O Bergson está dizendo que a inteligência não produz um telescópio para olhar para ela mesma, né? Mas que isso não é propriamente uma coisa impossível, né? Não é impossível. Ele fala aqui, ó, não é uma coisa que está completamente fora do alcance, né? Mas que não está muito, que não é o mais comum de ser feito, né? Claro, isso na época dele. Hoje em dia nós já temos muito estudo sobre isso, né? Nós temos todo um lastro de conhecimento sobre esse assunto, né? Vamos lá. E aqui vejam só, né? Quando ele fala assim, ó, a geometria, né? Ele menciona a geometria porque a geometria tem alguma facilidade, né, nesse tipo de raciocínio, porque lida com coisas assim que seriam objetos da realidade, né, objetos de certa forma dinâmicos e que são parte do meio, né, por assim dizer, né. Calcular a geometria de um terreno, né, ou não a geometria de um terreno, né, mas a sua, enfim, as possibilidades de cálculos, né, que eu posso fazer de um certo relevo, né, são coisas que têm alguma concretude material, por assim dizer, né.
E ele fala, e isso é uma, veja só, isso é um detalhe que revela uma certa familiaridade, tá, entre o pensamento lógico e a matéria inerte, né? Então é como se ele dissesse assim, o pensamento lógico, ele consegue se aplicar sobre as coisas inertes com muita facilidade, né? E ele se aplica, né? Inclusive depois dele aplicado, uma experiência pode comprovar que aquela aplicação foi correta, né? Ou de repente pode dizer que a aplicação foi incorreta, tá? Mas o Bergson está dizendo assim ó, que a lógica, olha só, aqui está um pouquinho ruim de ler porque tem o, o carimbo aqui da faculdade lá da URGS, né? Da biblioteca da URGS, mas olha só o que ele fala, ó. Nossa lógica é, sobretudo, a lógica dos sólidos, tá? E por isso mesmo nossa inteligência triunfa na geometria. Na geometria se revela o parentesco do pensamento lógico com matéria inerte, e na qual basta a inteligência seguir seu movimento natural, após o mais leve contato possível com a experiência, né, para ir de descoberta em descoberta, com certeza de que a experiência segue logo atrás dela e lhe dará invariavelmente razão. Tá? Então, o que ele falou aí, né, nesse primeiro parágrafo? Ele falou que o pensamento lógico ele é como se tivesse mais facilidade para lidar com temas, com assuntos do campo material inerte. Tá? Olha o que a Maria Iglesias está falando. Eu imagino que essa disputa aí seja acirrada, viu, Maria Eduarda? Mas uma hora você vai conseguir recuperar. Pessoal, não sei se ficou claro, eu não quero me alongar mais, quero só falar mesmo desse primeiro parágrafo nessa aula, tá? E na próxima eu quero ver se eu retomo e aprofundo um pouquinho. Mas é só para vocês terem uma ideia de como esse texto aí é denso, né? E como é um texto pesado, tá? Ele vai fazer essa primeira observação, né? Dizer assim, a lógica, né? Ela é sobretudo uma faculdade aplicável ao meio ambiente inerte, por assim dizer, né? A lógica se dá bem ao tratar de coisas que têm a regularidade de uma pedra caindo de uma árvore, sei lá, de uma montanha, né? Ela cai com uma certa regularidade, tá? Um objeto inerte que vai caindo. A lógica consegue compreender, captar e de certa forma, dominar mais facilmente isso, tá? Essa é a primeira observação, mas não podemos perder de vista essa ideia, né, de que a lógica também será aplicada a essas coisas espirituais, né, mentais, tá? Que não são nem tão objetivas quanto uma pedra e nem tão inertes ou paradas quanto uma pedra. Alguma pergunta, meus queridos? Como retorno do segundo trimestre, ainda estou aquecendo aqui os motores para trabalhar com vocês, tá bom? Tem alunos que ainda não entregaram trabalhos do primeiro trimestre, eu coloquei as recuperações até sexta-feira, dia 26, tá? Você pode fazer direto lá no tópico recuperações, tá bom? Isso para quem não fez alguns trabalhos ou para quem está abaixo da nota média, abaixo de 6. Para esses é obrigatório fazer, ok? Para os demais não é obrigatório. E como eu me cansei muito corrigindo trabalhos, eu vou dar prioridade para quem está com dificuldades maiores, tá? E com notas baixas. Tá bom, meus queridos?
Foi muito longa essa aula, foi mais do que eu pretendia. Eu pretendia ficar em meia hora, já estou acho que 40 minutos falando. Só sobre o primeiro parágrafo, né? Mas eu quero que isso sirva como para vocês pegarem o fio da meada, tá? Só para vocês pegarem o fio da meada e vocês vão desenvolver isso nos parágrafos seguintes. Já comecem a escrever, porque escrever ajuda a compreender. Fechou a nota por hoje. Boa tarde a todos, galera. Tchau, tchau. Valeu, Cauano. Valeu, gente. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.